Pessoal, sejam bem-vindos novamente. Nós estamos aqui, então, com o nosso episódio 4, né, que estamos na presença aqui do professor Zé Gabriel. Ele está contando para a gente todas as informações, as histórias, as curiosidades, né, do nosso liceu. Zé, mais uma vez, obrigado. Como eu falei para vocês, é um prazer fazer esse bate-papo com você, sempre aprender, né, mais informações, mais coisas, histórias. Eu acho isso fantástico. E vamos lá, vamos seguir aqui nesse episódio. Obrigado, Guilherme. Você sabe que é sempre um prazer falar com vocês aqui, principalmente para, como você disse, contar a história da escola. Mas como você disse no último bloco, né? Na última vez que a gente conversou, sobre cada canto da escola tem uma história, né? Então, é difícil você contar a história do liceu, do Jordão de Beramino, porque é muito variado. Como eu disse para você também, não é só uma história, uma epopeia, alguma coisa muito grandiosa, né? Pela sua importância no cenário nacional. E já tinha dito lá naquele outro episódio também que a gente conversou sobre a aquisição de um prédio para exposições, né? A escola, então, vai transformar suas oficinas em seções industriais. E, com isso, eles poderiam produzir e vender. Produzindo e vendendo, eles conseguiram aí acumular um pequeno patrimônio financeiro e eles alugavam um prédio no centro da cidade para fazer as suas exposições, né, como eu disse para você naquela outra vez, até que o diretor dá uma cartada e falou, vamos comprar o prédio. Então, esse prédio funcionava bem no centro da cidade. Essa transcrição eu fiz também de um jornal, eu não quis colocar a foto do jornal, que está um pouco distorcida, então eu transcrevi aqui, né, de quem foi comprado, onde ficava. Então, esse prédio na Rua 13 de Maio era o prédio de exposições alugados. Passa a ser propriedade da escola agora, tá? Onde serão expostos os produtos produzidos nas oficinas. Apesar de ter uma gama bastante grande de produtos, fundição, plástica, pintura, enfim, uma série de artefatos produzidos nas várias oficinas que a escola mantinha, o que mais deu notoriedade para a escola, e que é objeto de estudo já de duas teses universitárias, né, duas teses de mestrado, foi baseado na construção do mobiliário. Então, a escola vai se especializar em atender as demandas das famílias por móveis. Então, essa é uma imagem, essa imagem não é lá no prédio, tá? Ela foi tirada em outro ambiente. E uma curiosidade, né? Eu tenho um negativo dessa foto aqui. Só que o negativo, nessa época, não é o material que a gente... Aliás, nem tem mais negativo de foto hoje, né? Estou viajando aqui. Isso daí já virou documento histórico. Já. Imagina que eu tenho os negativos em vidro. Não é negativo em acetato, nem nada. É vidro. Nossa, eu preciso te mostrar. Eu tenho muita coisa para te mostrar lá, sabe? É muita coisa. Então, os negativos de vidro. E essa imagem foi feita, essa foto aqui, para propaganda. Quer dizer, isso aqui foi exposto inicialmente no prédio da escola, depois ele foi transferido lá para o prédio da Rua 13, mas ele foi feito por encomenda. Então, você consegue encontrar ainda em algumas casas de amparo, a exemplo, na casa de um professor nosso, o professor Craveiro, ele tem os móveis que o pai dele, quando casou, e o pai dele foi mestre de mecânica na João Bellarmino, quando foi para casar, ele encomendou os móveis nas oficinas da escola. Quer dizer, em 1930 que ele casou, os móveis estão lá em perfeito estado. É uma maravilha, é deslumbrante. Como a gente pode visualizar também um móvel dessa época na sala da nossa direção, né? Na sala da diretoria, tem um escritório feito também na oficina da escola. Então, aqui nós estamos diante de um conjunto de quarto completo, né? Cama, guarda-roupa, criado mudo, armário, penteadeira, coisa fabulosa. E essas arandelas, essas pendentes aqui, tá? Esses puxadores, passam a ser feitos na fundição da escola. Então, é um valor agregado aqui ao mobiliário. Antigamente eles faziam isso de madeira, né? Com o advento da fundição, passam a fazer de metal para dar uma... E a propaganda nos jornais era exatamente isso. Rica mobília adornada com puxadores de bronze, enfim.
servido de marketing para a situação. Com certeza isso aqui foi uma encomenda, tá? Deve ter ficado exposto para modelo, mas era nesse padrão aqui de mobiliário que eles construíam. E a escola tem um conjunto de desenhos que foi bastante explorado pela Camila, a última pesquisadora que esteve por lá, pelos estilos, né? Eu não me atrevo não, mas cada mobiliário tem um estilo próprio. Então, se na época era o estilo Luiz XV, vai ser o Luiz XV que todo mundo vai comprar. E quem que fornecia isso? A oficina da escola. E com isso eles angariaram fundos para comprar aquele prédio lá que hoje está passando aí por um processo de tentativa de recuperação por parte de um grupo da cidade para transformar num centro cultural. Esses são os móveis que estão lá na diretoria, né? Isso. Inclusive essa cadeira. Esse assento, Guilherme, ele é couro, tá vendo? Guilherme e colegas que estão participando desse momento. Isso aqui é couro. Inclusive, lá no Centro de Memória, eu tenho as peças de madeira em que eles faziam em baixo relevo. Então, quando a gente voltar para a escola, dá uma olhadinha nos detalhes desse assento, é um couro. E depois eu te mostro, para quem, quando a gente voltar, fazer uma exposição daqui das peças onde colocava o couro molhado, batia até ele pegar a forma e depois era colocado aqui na cadeira. Para completar aqui, só falta um grande armário que a diretora guarda lá os seus livros, as suas... Com certeza um quadro feito na escola, nas artes. Com certeza um lustre também produzido na escola, né? E aqui um busto fundido na escola, né? A fundição, além de peças para mecânica, peças para as residências, também tinha a sua parte artística. Eu tenho lá pelo menos uma peça do Pedro I, tenho do Rodrigues Alves, que foi presidente do Brasil, alguns personagens que eles fizeram lá, as esfinges das pessoas. É muito interessante. Então, esse móvel aqui, fácil da gente visualizar, porque ele está lá na sala da nossa atual diretora, dona Cleusa, e espero que ele perdure por muito tempo lá. E ele, além de todo. Ah, legal, aqui você vai trazer os detalhes, né? Ele também é um peso, né? Ele é extremamente pesado. Essa mesa aqui, para erguer essa mesa, acho que precisa do quê? Umas 6, 7 pessoas ali só para poder erguer a mesa ali do lugar. Não é fácil de mexer com ela, não, viu? Ela é bem. Porque é tudo madeira maciça, né? Os entalhes. Isso. Existe aqui algumas técnicas, né, de sobreposição, mas não. E outra coisa bastante interessante é que você encontra muito pouco parafuso, né? Todas as interligações são todas em madeira, detalhes da gaveta, se abre a gaveta lá, você não vai encontrar prego, parafuso, nada, você vai ver encaixes feitos nas oficinas, que eram técnicas importantíssimas. São pesadíssimos. Só esse corpo estrutural aqui, mesmo que isso tenha sido colocado depois, o corpo estrutural aqui em madeiras maciças, madeira de lei, né? Isso aqui deve ser em buia da mais alta qualidade, ou até mesmo jacarandá, embora eu não conheça madeira, mas era a madeira que eles trabalhavam no período, né, na época. Vai durar, vai ficar lá. Tem ainda as poltroninhas, né, que vieram compor depois, e também tem o relógio. O relógio que tem lá na sala também produzido na escola, aquele carrilhão, mas ele é mais recente também, já é um outro tipo de entalhe. O que a gente percebe nesses anos 30 é essas carrancas aqui, tá vendo? Também eu percebi isso lá na Casa do Craveiro, alguns detalhes aí, esses dragões, esse dragão está presente aqui também, um negócio bem modelo da época, né? Aquilo acho que era a coisa mais moderna no período e não tem como não se encantar com isso aqui. Não tem como não se encantar. E como eu disse para você já em outras oportunidades, a escola atendia pedidos. Um que pode ser visitado, e eu sempre falo para os meus alunos, eu não quero saber sua religião é sua, você sabe que você quer seguir com religião, enfim. Mas não deixe de visitar a Catedral de Amparo. É um museu e lá contém um grande conjunto de peças produzidas na escola por elementos que participaram, que se formaram na escola, né? Por exemplo, no altar central foi construído na escola, Amparo sediou nos anos 40 um congresso eucarístico, quer dizer, todas as dioceses do Brasil acabaram vindo para Amparo, quer dizer, foi um evento da Igreja Católica que parou, né? E o padre da época, Monsenhor João Batista, ele vai na escola e fala, eu quero um altar para ser implantado lá na igreja
para possa ser feito lá o Congresso Eucarístico. Essa peça pode ser visitada, a igreja, embora nesse período em que a gente tem que ficar mais em casa, né? Mas dá para visitar essa peça aqui. Quando eu levo o pesquisador lá, eles ficam meio bobos de ver, né? Então, essa é uma peça que pode ser visitada e remete mais uma vez a essa importância da escola, não só para o aluno. E esses meninos que estão aqui, ó, além de aqui temos professores, aqui tem o Silvio Vick, aqui eu tenho o Manuel Mendonça, tenho o Bozniak aqui no cantinho, Albano Pereira, que é pai do Paulo, que foi professor nosso de educação artística. Esse pessoalzinho aprendia fazendo. Então, nós temos aqui professores, mestres, né? O representante aqui da encomenda, que estão visualizando e botando aí essa foto para a posteridade. Mas é um móvel que dá para ser visitado. Eu tinha outras imagens, mas eu escolhi essa aqui, ó, para relatar. Essa foi tirada lá recentemente, na catedral, com os modelos, obviamente, com os apelos da religião católica, né, com os símbolos do catolicismo, mas a riqueza de detalhes, né, o primor desses entalhes, muitos deles feitos por esse cidadão aqui, o Albano Pereira, entre outros, né, mas um dos grandes responsáveis foi isso. E na catedral também, Guilherme, não foram feitos na oficina da escola, mas muitos desses participaram, porque dentro da Igreja Catedral de Amparo, existem os confessionários, os púlpitos, todos eles feitos numa oficina que funcionava basicamente em frente da escola, de um ex-aluno, formou na escola, o seu João Siqueira, montou uma oficina de marcenaria e contratou os entalhadores, os meninos lá da escola, para auxiliarem nessa empreitada. Então, dentro da catedral tem um conjunto muito grande de peças produzidas ou na escola ou que tem uma relação com alunos, professores e formandos daquela escola, né? Quer dizer, extrapola os muros da escola, a importância da escola mais uma vez. Essa foto já é bem recente, um dia você me perguntou qual era a história do rádio, lembra? O que é o rádio? Eu lembro porque eu achava que ali era um prédio que, de fato, tinha funcionado uma emissora, né? Uma emissora de rádio, né? Mas aí não, daí você me explicou que não, ali era uma parte administrativa da escola de comunicação. Na verdade, como as aulas de história, matemática, as aulas do núcleo comum que a gente chama hoje, né? Ou da parte propedêutica do ensino, estava ainda funcionando em forma precária no antigo Lazareto. E aí, nas décadas de 30, foi pedida a construção de um novo prédio para que alocasse. Então, aqui em cima, onde nós temos Secretaria Acadêmica hoje, Diretoria de Serviço, funcionavam 3 salas. História, Geografia, Matemática. A parte do núcleo comum era dada aqui. A parte de baixo ficava... o diretor da época criou já os vestiários, né? Uma escola eminentemente masculina nessa época. Essa parte onde nós temos aí a nossa pracinha, que a gente faz as nossas comemorações e tudo mais, era a área para educação física, né? Então, embaixo funcionava parte para vestiários, e uma outra parte funcionava a seção de plástica. Aquelas pinturas, aqueles entalhes eram feitas nessa parte aqui de baixo, onde hoje temos os sanitários e uma parte de arquivo também da secretaria, né? Essa parte de baixo era o gabinete dentário. Havia o tratamento dentário diário. Então, o molecada não precisava de dentista, não. Eles eram atendidos aqui. E a parte de cima, o nosso PST4, que era a rádio de transmissão de dados. Então, era um rádio PY, que tinha por finalidade, inclusive telégrafo, né? Que tinha por finalidade transmitir os dados da parte administrativa para a diretoria de ensino em São Paulo, né? Ou para a IREP, Inspetoria Regional, dos dados dos alunos, funcionários e tudo mais. Ou seja, o que hoje eles estão fazendo aí via e-mail, internet, Facebook e tudo mais, era feito por um rádio, né? Esse rádio nós temos a peça no set de memória, e quando a gente voltar para a escola é bom olhar em cima do prédio a grande torre aqui da antena, que domina também a paisagem. Aquela coisa, né, Guilherme? Você olha e fala, mas o que é essa torre, né? O que é esse símbolo? Você vai vendo que tem muita importância. E essa aqui é uma modernidade. Tanto o rádio quanto o telégrafo que existiam na escola era a coisa mais moderna que existia. Seria
um equipamento de informática de última geração para os nossos dias, né? Então, era uma modernidade muito grande e exclusivo das escolas profissionais dessa época, tá? Dos anos 30. Ô Aqui Zé, também. aquele rádio que foi exposto na biblioteca há um tempo atrás, Sim, aquele era nosso, é dessa época. isso. Teve até nos anos 90, teve até uma pessoa que conseguiu, inclusive, conseguiu umas válvulas, porque era tudo cheio de válvulas, né? Aquele sistema valvulado e tal. Ele conseguiu, inclusive, fazer algumas chamadas, tá? Mas é difícil encontrar peça de reposição, mas ele, se você comprar, chegar adquirir essas válvulas, coisa que a gente chama de mosca branca, né? Difícil de encontrar, ele pode funcionar até hoje, tá? Ele tem plenas condições de funcionar. Ele funciona perfeitamente. É exatamente aquele lá que era o transmissor receptor das informações. E aí o funcionário, essa época era o Antônio Ferreira, aqui em Amparo eu tenho ainda um conhecido, colega, também professor, foi diretor de escola e tal, que ele era almoxarife na escola, foi acho que um dos últimos a operar esse rádio. Uma outra senhora que eu também conheci que operou esse rádio faleceu recentemente, então a gente não tem como pegar essa história dela, mas esse rapaz ainda dá para a gente conversar um pouquinho sobre a utilização do rádio. Estou falando de anos 60, tá? Estou falando de anos 30, 40, não. Finalzinho dos anos 60, aí, já com a introdução do ensino profissional técnico de segundo grau, ainda a rádio tinha a sua serventia ainda. Então, e é interessante, né? Porque foi feita aí umas reformas lá, mas olhando essa foto, você vê que ele era riquíssimo em detalhes também, né? Detalhes ilustrativos, é muito interessante. Portanto, isso aqui é mais recente, é da década de 30. Aqui uma foto só para mostrar um pouquinho a estica, né, dos mestres. É uma foto de formatura de 1950. Nem tanto pelas pessoas, mas aqui tem pessoas muito caras. Um dos mais austeros diretores que a escola teve, né? Quem o conheceu primava pela austeridade forte. Herculano Monteiro. O Zé Amaral também chegou a ser nosso diretor. Esse também foi diretor na época, né? Antecedeu ao Herculano. Alguns mestres, mas o detalhe que eu queria mostrar é essa aqui, ó. Lembra que no primeiro episódio eu falei que aqui a gente vinha brincar? Quantas e quantas tardes nós passamos aqui, ó, nesse galpão. Ele foi transferido e hoje ele comporta a biblioteca e a merenda. Aquela estrutura foi adequada para uma nova finalidade, mas era o nosso galpão, também construído na década de 30. Toquei na Legal. fanfarra por vários anos, a gente ensaiava a fanfarra aqui. Então, essa é uma coisa que hoje nós temos estacionamento aqui. Então, isso aqui foi colocado para lá, feito uma nova adequação, mas só para mostrar onde é que ficava o nosso pátio coberto, né? Não tínhamos quadra, mas tínhamos o pátio coberto. E para encerrar, Guilherme, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã cedo, né? Temos aqui, finalmente, os anos 70, né? Vamos dar um salto aí, porque a grande transformação que a gente vai ter é Que é com a... quando vai chegar o prédio novo. Exatamente. Que é com a nova LDB, né? Para quem é do ramo, a famosa 5692, que vai tornar o ensino profissional técnico de segundo grau, da onde eu tenho o orgulho e a honra de ter pertencido. Frequentei durante 3 anos esse prédio como aluno, sou formado em eletromecânica. Quando nessa nova organização, as escolas tinham que fornecer profissionalização para os seus alunos. E a escola estava pronta, né? Mas, como ainda funcionava a antiga escola, os antigos cursos de primeiro grau, houve um esforço danado também com o diretor da época, o professor Odracir, que conseguiu convencer a prefeitura a ser parceira. Então, a escola cedeu o terreno, a prefeitura construiu o prédio e o Estado encheu de máquina. Então, nós tínhamos, onde hoje nós temos as nossas salas de aula, hoje já também, aqui nós temos hoje o nosso auditório, tá vendo? Eu estudei nessa sala aqui, ó, durante muito tempo, 3 aninhos. Lá no fundo, onde hoje nós temos aquelas oficinas de eletro, a oficina mecânica. Em outro espaço, onde tem hoje a sala da Mara, por exemplo, um pouco mais ampla, as nossas oficinas de eletro, enfim. O curso escolhido foi eletromecânica. Aí já é uma nova fase, já é uma outra história, tá, Guilherme? Porque, embora esse prédio esteja com essa pintura, essa escola passa a se chamar Colégio Técnico Industrial.
que tem uma formação de mão de obra diferente daquela oferecida até então. Aquela era primeiro grau, agora aqui nós somos técnicos de segundo grau. Um patamar aí dentro da educação de uma mão de obra mais, a gente chamava até de mais polida, né? E é dessa época, Guilherme, que eu disse para você, da canalização do nosso córrego, tá? E nós tínhamos um pequeno córrego aqui que foi canalizado, tá bom? E quando a gente voltar que lá... na verdade continua, ele está ali de baixo, certo? Ele foi canalizado, ele vem de cima ainda daquele prédio grande que foi construído, um pouquinho acima onde foi construído aquele prédio também tinha uma nascente, quer dizer, essas águas ainda correm até hoje, tá? Não vamos discutir aqui o erro cometido, mas aquela água ainda corre ali diariamente. É muito pouco do tempo que a gente vinha aqui, é bastante pouca água, mas é dessa época também essa canalização desse córrego. Mas essa já é uma outra história, tá? Então nós temos, certo. Se a gente for pensar em uma série, né, como você estava dizendo da outra vez, ainda tem o episódio do ensino profissional, que nós vamos começar aqui em 70, e uma outra grande mudança é a de 94. Então, se a gente fosse fazer por período, nós temos esse primeiro período que vai até os anos 60, finalzinho dos anos 60. Temos essa história que começa em 70, com várias modificações, os cursos que passaram por aqui, atendendo a uma nova demanda, né, de mão de obra. Já não é mais o fazedor, né? Já não é mais aquele que aprendeu fazendo, é aquele que não só sabe fazer, mas como sabe dialogar. A gente chamava na época de peão polido, sabe? A gente era tratado assim, vocês são tudo peão polido, vocês estão sendo burilados. Até os professores falavam para a gente isso, tá? E 94, transferência para o Centro Paula Souza, e aí você tem uma nova história a ser contada. Então, seriam, se a gente for pensar aí, mais 2 blocos aí de história para a gente resgatar. Mas foi bem interessante essa mudança, porque, de novo, né, há um declínio por aquela busca daquela mão de obra, surge uma nova indústria com novas tecnologias e tudo mais, e a escola, então, acompanhou graças ao empenho de outras pessoas aí. Às vezes a gente, se me permite só mais uma observação, às vezes a gente peca muito em falar nomes, porque você acaba não falando de outros também que tiveram sua importância, né? É tipo daquele texto do Bertoldo, né? Quem construiu a Tebas das 7 portas, né? A gente gosta muito de contar a história dos vencedores e esquece um pouquinho do pedreiro que trabalhou aqui, né? Mas, enfim, algumas pessoas foram visionários, né? Exemplo, João Belarmino, lá atrás, Horácio Augusto, nos anos 10, né? Até os anos 20, que ele ficou na escola, Odracir, enfim, então, alguns nomes que passaram pela escola que tiveram uma visão. Veja, graças a Horácio Augusto Silveira e os seus contatos, a escola dinamizou, ela deixa de ser uma escolinha de 30 alunos e passa a ter mais de 100 alunos, uma procura louca, e a escola ganha aquela importância regional, né? O ensino está acabando, né? O ensino técnico está decaindo, mas está surgindo uma nova modalidade. Opa, vamos entrar um solo em tudo isso, quer dizer, essas pessoas eu acho que merecem ser, pelo menos, lembradas, né? Com a importância da continuidade, porque senão a história teria parada aqui. Mas, com certeza, se não há essa modificação, dessa alteração, dessa busca de uma alternativa, a história tinha parado onde nós paramos ali atrás, em 1960. Muito legal mesmo, Zé. É assim, eu acho que é o relato que a gente precisa guardar, né, ter isso e contar para as outras gerações para poder entender que é como você falou, né? Lá atrás, na construção desse prédio, foram os pedreiros, né? O pessoal ali que trabalhou na manutenção, tudo mais, que a gente acaba nem citando. Hoje, nessa construção, né, que continua da história da escola, então nós temos professores, tem os alunos, os diretores, né, que se você não continuar mantendo essa história, você acaba, né, esquecendo dessas pessoas que são tão importantes para se chegar onde se chegou. Muito bom, Zé, foi ótimo esse bate-papo, gostei bastante assim de você ter contado. Eu sei que a gente poderia passar muito mais tempo, mas eu acho que nesse formato, com as fotos, as pessoas já podem ter aí, né, pelo menos uma ideia dessa representação do que é de fato o Liceu.
né? E eu, mais uma vez, te agradeço aqui pela tua disposição, né? E vamos ver se a gente faz outros bate-papos com outras pessoas que aproveitar também esse momento que a gente estamos aqui em isolamento, aí a gente produz, né, documentos, a gente produz esses contextos históricos que são fundamentais para a identidade, né? Para a identidade da escola, para a identidade da educação, para a identidade da cidade. Eu acho que é importantíssimo. Guilherme, estou à sua disposição, dentro daquilo que me for possível, né, e que eu tiver segurança e confirmação para dizer, você pode ter certeza que você vai poder contar comigo a qualquer momento, tá? E é sempre muito prazeroso. Existem, sim, outras pessoas que têm também muitos depoimentos de vivência e tem, sim, esse sentimento de pertencimento, tá? Tem muita gente ali que, com o tempo, as pessoas adquirem, mas já temos algumas pessoas aí que estão já há bastante tempo e pegaram algumas transições. E tem também muito do relato do crescimento da escola. Se você pegar o finalzinho dos anos 70 até agora, ela realmente ocorreram transformações muito importantes e tem pessoas que vivenciaram isso. Eu acho que temos que dar voz, sim. Eu acho que agradeço por você estar me dando essa oportunidade. Já disse para você desde a primeira vez que você disse, vamos junto, vamos fazer. Mas eu acho que temos que dar voz para outros atores. Tem muitos atores sociais importantes nessa escola. Tem muita coisa para contar, sabe? E aí a gente vai, quem sabe, conseguir um nichozinho dessa história toda, né? Isso que a gente mostra para todo mundo, né? Não só a imponência do prédio, né? O prédio é imponente. Mas se não fossem essas pessoas, como a gente já citou há poucos segundos atrás, seria um prédio como a gente vê hoje lá. Muito bom, muito bom. Nós, em qualquer instância, em qualquer grau, damos vida a isso aqui. Isso é que é importante. Então, continue, tá, Guilherme? Convide outras pessoas, se quiser que eu participe de novo, você sabe que eu gosto, né? Só que só que me bota freio, porque senão eu começo a empolgar e aí a gente passa por aí. Mas tem muita gente para contar muita coisa, tá? E eu acho que é uma grande oportunidade para você, nesse processo, nesse projeto seu, dar voz para esse pessoalzinho, assim, tá bom? Muito legal, Zé. E a gente termina então com essa imagem belíssima, né, da atual aí, o antigo e o novo, né, do nosso liceu. Pessoal, como eu costumo dizer, obrigado mais uma vez. Eu nas minhas aulas, né, que eu tenho gravado aí para os alunos, eu tenho encerrado da seguinte maneira. É, alunos, muito obrigado por vocês terem cedido os seus ouvidos e a paciência de vocês mais uma vez. Muito obrigado. Valeu, viu, Zé? Obrigadão mesmo. Um abraço, Guilherme. Te agradeço, à disposição sempre. Maravilha.